que não. Aí tá ali sim. Achou? Cadê você, amendoim? Enfim, o amendoim vai mandar para mim. Primeiramente, quero parabenizar todo mundo do grupo, tá? Eu só vou poder falar de vocês porque a apresentação que eu vi, tá? E na ideia também não é ficar comparando. Mas o trabalho de vocês está muito bom. Assim, extremamente superior ao período da manhã, extremamente superior. Apesar que de manhã é uma turma super pequena e tudo mais, o pessoal fez individual, então assim, não é um contexto que dê para comparar, mas a qualidade da apresentação foi fantástica, assim. Por que eu falo isso? Porque vocês tiveram todos os cuidados em olhar o movimento, né? As 3 fases do movimento, é isso que é o complicado no caso do vôlei, não é complicado, até é mais fácil, né, do que às vezes outros movimentos, mas normalmente todos os movimentos nos esportes têm 3 fases, né, e vocês tiveram cuidado de pensar e verbalizar as 3 fases, tá? O Kennedy teve uma fala muito boa, né, aí depois a Jéssica veio também com a fala dela também frisando sempre a fase do movimento, que é muito importante isso. A fase, de qual fase você está falando? Né? A primeira, a segunda ou a terceira? O momento que está acontecendo, né? O movimento e tal. Então, assim, como são 3 fases, o legal da fala de vocês é que vocês falam, nessa fase, expectativa, de contato com o material, expulsão do material, ocorre a extensão e tal. Muito bacana. Então, assim, o trabalho de vocês, hoje eu conversei, a Jéssica falou comigo e a Jéssica fez uma questão sobre a prática curricular, tá? Eu vou falar do trabalho das meninas, né? Também já vou falar da fala da Stephanie também. Obrigada, não vou esquecer de mim. Não. É que eu lembrei porque a Jéssica me pediu em relação a uma articulação. Eu falei assim, Jéssica, não é minha área, óbvio, né? A articulação não é a músculo, a gente vai até conversar sobre isso, a parte muscular. A gente tem que saber articular, obviamente que tem que saber, né? Obviamente. Mas eu entendo um pouquinho mais da parte articular no sentido de movimentação, possibilidade de movimento, mas dentro do uso do vôlei a gente está preocupado mais com as partes musculares, que é onde a gente fortalece, onde tem maior flexibilidade. Então, a articulação não é realmente minha área. Ela me perguntou e eu passei para o Felipe, mandou o áudio para ela, falando a dúvida dela. E então é muito bacana isso, porque o grupo também teve essa atitude de me perguntar e daí eu fui lá e vou correr atrás da informação, né? Se precisasse uma coisa do João também, faria a mesma coisa. Então, assim, vocês tenham essa liberdade de falar, perguntar tanto para mim quanto para os professores, porque se for uma pergunta que eu não souber, a gente vai procurar quem saiba, né? Então, assim, foi uma questão que bem rápido, o Felipe respondeu super rapidinho, eu já mandei. Sim. A Stephanie também, ótima fala. Ninguém poderia esquecer da questão da coluna, tá? Ela faz parte, a gente, quando fala de movimento, a gente só fala quando eu pedi lá o movimento para vocês da manchete, a gente só fala da inclinação da coluna, não sei se vocês lembram disso. A gente fala levemente inclinada, ereta, levemente inclinada para frente. Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer a função da coluna dentro de todo o movimento, porque ela tem uma função muito importante dentro disso, principalmente quando é alta performance, onde a coluna entra como absorção também, a parte de torácica, né? Ela absorve, tanto é que o atleta até cai para trás, porque ela absorve todo o movimento e a velocidade da bola, né? E a Stephanie trouxe a fala ali de como que funciona a organização de tudo isso. Ontem a gente teve uma palestra bem legal, né, sobre exatamente isso, né, que a gente está uma boa parte disso, a parte de coluna, né? Quem esteve na palestra ontem pôde ter essa oportunidade de, como eu falei para o Felipe, assim, ao ver aquela palestra, não é minha área, principalmente ninguém, né, atua, assim, no cérebro como um todo, você escolhe uma parte do cérebro para atuar. Então, assim, quem
até falei pro Felipe assim, me deu vontade de voltar a estudar cérebro ontem, depois que é daquela palestra, né? Porque o jeito que o professor falava, o jeito que ele gosta, o tanto que é importante, me mobilizou a vontade até de estudar de novo toda essa parte aí, porque realmente é muito bonita essas vias e tal. Lógico que para a fisioterapia isso é muito mais importante que para a gente, porque a fisioterapia ela resgata, ela faz atividade neuromotora. A gente não faz exercício neuromotor, porque neuromotor, no nosso caso, da educação física, só se a gente não faz reabilitação. Então, o cara teve um AVC, quem vai fazer o primeiro processo é o fisioterapeuta. Então, essa parte de recuperação do movimento, dessa ligação lá do começo até o final, lá no cérebro, quem faz isso é o fisioterapeuta. Então, essa parte aí a gente não usa muito. Mas a parte muscular é extremamente importante, saber quais grupos musculares estão sendo utilizados, quais a função deles. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender o trabalho como um todo. Qual que é a ideia de você ser um professor de educação física, ter noção... Lógico que a gente colocou o voleibol como um dos movimentos. Se vocês tivessem tendo outro tipo de modalidade, por exemplo, sei lá, tivessem estágio em academia, a gente ia pegar um movimento de uma academia, um agachamento, um supino, e ia fazer o mesmo tipo de análise que vocês fizeram, tá? Então, assim, isso é um treinamento para que quando vocês tiverem que fazer análise de outros movimentos, seja mais tranquilo verificar isso. Até porque no vôlei não tem muita coisa sobre cinese e anátomo. Então, vocês pegam o nível hard, quando vocês pegarem o nível fácil, que tenha bastante documentos sobre isso, vocês tiram de letra. Então, o que tudo isso é importante, né? Da fala dos três, do Kennedy, da Jéssica e da Stephanie. Isso é muito importante se você usar ele no contexto favorável para vocês de conhecimento. Se você é um aluno que trabalha com performance, e você tem mais conhecimento dos músculos, você vai estar falando lá de peitoral maior, você vai ficar trabalhando o que com o aluno? Né? Se você tem um atleta que faz o ataque, você vai desenvolver peitoral, por exemplo? Quem que faz uso da manchete, grande maioria? Ponteiro e líbero. Os outros vão, em função dos movimentos deles, por exemplo, o toque, que seria o levantador, basicamente, que usa esse fundamento, na parte de musculação, na parte específica de treinamento específico dele, é completamente diferente dos ponteiros e do líbero. Então, é isso que vocês têm que entender nessa atividade que a gente está fazendo, que essas três disciplinas, e com todas as outras que vocês tiveram até agora, ou vão ter, todas elas se complementam. Só um pouquinho que meu cachorro está atormentando meu juiz aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Está tocando horror porque eu fechei a porta e deixei ele lá dentro. Só um pouquinho. Vem aqui. Venha, demônio. O que você quer? Não é hora de brincar. Meu Senhor amado. Eu não sei quem esse dog puxou. Tá virado no giraia. Vem aqui. Vem aqui. Vai lá então, vai lá comer bolacha. Vai lá. Satanás, é você, Satanás? Satanás, Falar comer bolacha é ótimo. Onde Satanás? É o cachorro. Tá virado no giraia. Veio aqui, pegou um osso e saiu. Morder. Então, assim, gente, a importância desse trabalho, ele vem de encontro a isso, tá? E isso que é profissional de educação física, é isso que o professor de ontem lá falou. O profissional de educação física, ele tem que saber tudo isso e muito mais, dependendo da área que ele for. Se for da área da saúde, ele vai ter que entrar mais na área da Stephanie, né? Se for na área de personal e parte de musculação, resistido, aeróbico, tudo mais, a parte de musculação vai ter que ir para músculo e articulação, né? Então, assim, por isso que é legal desse trabalho essa junção desse todo. E para mim, lá na frente, é importante porque eu vou ter um atleta completo, com uma boa musculatura trabalhada, com boa flexibilidade, porque o cara do meio foi, se eu tiver um tipo de lesão no meu atleta, alguma queixa, alguma coisa, lá também vai estar trabalhando o que a galera fala muito, né,
agora sumiu, de compensação, trabalho de compensação, compensatório, para também não trabalhar peitoral, vai fechar o peito do cara, só vai ficar virado em peitoral, o ombro vem para frente. Então, tem que trabalhar também a parte de dorsal e tudo mais, ombro. Então, assim, é isso que é educação física. É isso que é nosso trabalho, tá? É para isso que a gente está estudando, para ter essa noção, tá? Vocês são do bacharel, licenciatura, também tem que saber isso, mas eles têm que saber porque eles são profissionais da educação física. Mas eles não vão trabalhar essa área, o foco não é esse com as crianças, mas eles têm que saber como é que funciona, né? Eles têm que saber tanto quanto vocês, né? Então, a aula de vocês é a mesma da licenciatura, tá? Então, assim, parabéns pelo trabalho, a equipe fez um trabalho muito bacana, eu adoro o vídeo de vocês, adoro, morro da risada, porque vocês são terríveis, né? Não sei, sou eu que potencializo isso também, mas vocês são terríveis. Então, assim, Nicolas, não esquece de me mandar, porque eu não pude publicar isso, porque o Nicolas... É que eu nem achei o Nicolas hoje para mandar os links lá da conferência. Eu sempre tenho que entrar nos representantes para poder achar o nome dele. Meu celular bem colocando. Não, mas vou mandar já, professora. Sim, fazendo favor. E a apresentação de vocês, o Amendoim me manda, por favor. Me manda a Jéssica ou o Kennedy, que estava com ele no celular. Já me manda pelo WhatsApp, por favor, porque eu já encaminho a apresentação e encaminho o vídeo para os professores darem uma olhada daí também. Pessoal, beleza. Eu não espero menos de vocês em relação à apresentação. Lembrando que vocês têm que falar as 3 fases, tá? Em que momento você está falando da ação, da articulação daquela fase, na segunda fase, na terceira, tanto a parte muscular, articular e todo o estímulo, na qual fase você está se referindo, tá? Tem esse mesmo cuidado que o grupo teve aqui. Em relação ao projeto integrador, tá? Hoje, eu lembro, o Amendoim tem uma memória que incrível que pareça, que ele lembrou que tem feriado semana que vem. Por incrível que pareça. Tem feriado. Olha, cara, se eu tivesse, assim, não presa em casa que nem eu estou, eu não ia lembrar, você acha que eu ia lembrar que feriado são 2 dias de feriado semana que vem. Olha pra galera aí que você falou pra mim. Sexta-feira eu tava marcando coisa sexta-feira e não sabia que era feriado, tiveram que avisar a gente. Fala aí que você falou pra mim aqui no WhatsApp. Fala aí que você falou pra mim no WhatsApp. Eu vou ter que ler, não lembro agora, mas eu te elogiei. Viu? Eu te elogiei. Se fosse eu te lembrar, ó. Pede, olha, realmente, mas não lembrei mesmo que era feriado. Aí a minha dúvida é a seguinte, para a gente não ter que ficar indo mais para próximas semanas. Que dia que vocês têm aula com a professora Laís? Amanhã. Quarta-feira. Amanhã, professor. Mas vocês têm tem live com ela amanhã? Tem, porque a gente vai falar sobre o artigo lá. Que a gente e a outra live? E a semana que vem? Semana que vem a gente tem que ter escrito a introdução do nosso artigo para apresentar para ela. Tá, então eu vou desenhar o artigo de vocês aqui, tá? O nome do artigo... Deixa eu fazer uma pergunta, Jéssica. Vale. Não é para amanhã a introdução lá do trabalho? Então, amanhã ela quer que a gente apresente para ela um tema do que a gente quer falar no artigo e faça perguntas sobre o que a gente tem dúvida. Ela falou que se a gente tiver escrito alguma coisa, também é viável. Mas ela quer que a gente use o tempo que a gente tiver com ela para tirar dúvidas sobre o artigo. Então não precisa fazer introdução. Não esqueça. Vai ficar até meia-noite com a gente. Então. Vai mesmo. Ai, cara. Então, o tema de vocês, provavelmente, desse grupo aqui, vai ser análise cineológica e anatomia do movimento, do fundamento manchete, da modalidade voleibol. Professor, licença. Pode falar. Falaram que o grupo nosso tinha que apresentar hoje também, que é eu, o Eric, o Rodrigo e o Diogo, que é o saque por baixo. Eu separei 2 hoje, 2 semana que vem? 3 hoje. Não, era 3 hoje. Tá bom, pode deixar que eu faço também. Não tem problema.
Ok. Vou fazer o delas, porque daí já fica fácil. Maioria de vocês vai ser isso, tá? A análise do movimento, né? Voltado para a cinesiologia, tem que arrumar um pouquinho isso daí. Análise lógica e anatômica do movimento manchete da modalidade voleibol, alguma coisa assim. Tá? Eu gravei aqui o vídeo, depois eu libero para vocês, porque eu vou falando até vocês anotarem tudo. Esse é o título. O tema de vocês é análise do movimento anátomo e cineológico da manchete. Esse é o tema maior, tá? O título seria aquele anterior que eu falei. Tá, anotei aqui, professor. Introdução. A introdução de vocês têm que falar, desconstruir o título. Então, qual que seria... a introdução é o único momento que vocês têm que pegar autores, tá? E fazer citação. Provavelmente ela colocou isso. Sim, a gente vai ter que fazer. Isso vocês vão ter que fazer. Como que eu montaria? A gente fala que a introdução é uma pirâmide ao contrário. Então, eu começo pela coisa mais complexa e termino pelo o mais objetivo, que é o nosso trabalho. Eu termino a minha introdução com o objetivo do meu trabalho. A última frase do teu artigo vai ser: dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho será analisar... entendeu? Então, a última frase da introdução de todo mundo... Normalmente, eu utilizo essa pirâmide ao contrário e coloco o objetivo do trabalho. Tá? No último lá. Como que a minha percepção dentro do que eu vi na apresentação? Primeiro eu falaria do voleibol. O primeiro parágrafo falaria que o voleibol é a segunda modalidade mais praticada dentro do Brasil lá. Primeiro parágrafo, você acha um autor que fale disso. Entendeu? Tá. Então, os 3 aí? Sim, então beleza. Falei do vôlei, a importância que o vôlei é um esporte muito grande, muito praticado. Já dei a pirâmide, ela é ao contrário. Então, eu já falei que o vôlei é extremamente importante. Agora, eu vou para um tema um pouco mais específico. Aí, vocês vão falar da importância de trabalhar os fundamentos do voleibol, desde a infância, sei lá em qual contexto. Coloca lá 1 ou 2 parágrafos falando dos fundamentos, a importância de trabalhar o voleibol desde criança, alguma coisa nesse sentido. É legal essa parte, professora, porque a gente apresentou um artigo para ela semana passada, no nosso grupo, que fala sobre o voleibol na escola, e ela disse que a gente tem que citar esse artigo na introdução, então já está dentro. Já está dentro, tá dentro da importância do vôlei. A gente fala a mesma língua, todo mundo. De forma diferente, às vezes mais simples, mas é a mesma língua. Então, vocês vão colocar isso daí. Aí, depois disso, vocês vão afunilando. A gente já falou da importância dos fundamentos, trabalhar lá na infância. Nananana. Aí, lá no outro parágrafo, vocês vão falar o quê? Manchete. Porque não é o vôlei como um todo. Você quer um fundamento só. Manchete. Você usa a manchete, que dá uma introdução ali, um parágrafo. Falando que a manchete é extremamente importante, porque ela recepciona saque, porque não sei o quê. E vai dar um parágrafo de um autor também, falando da importância da manchete dentro da modalidade. Aí, vai para o parágrafo. Vocês podem conceituar cinesiologia, conceituar anatomia do movimento, um parágrafo depois disso. Depois, você junta cinesiologia e manchete, anatomia do movimento e manchete. E, dentro desse contexto, o trabalho vai ser análise do movimento da manchete. Topzera, de vocês. Deu boa. Entendeu? Mais ou menos assim, começa... No caso... Professora, no caso, o quarto parágrafo daí estuda o conceito da cinesiologia e anatomia junto, né? Separa, porque não sei, se conseguirem um autor que fale dos dois, assim, é difícil, mas eu acho que você conceitua cinesiologia, conceitua anatomia, do jeito que você anatomia. Tanto faz a ordem, e depois aí entra coloca a cinésio na manchete, cinésio e anátomo na manchete, e finaliza com... Aí eu já afunilei, comecei do lado do vôlei e terminei falando de cinésio e anatomia da manchete. E o último parágrafo do trabalho. Essa é a introdução. Metodologia de vocês. Como que eu posso fazer vocês vão pegar um artigo, alguma coisa,
que fale como que eu faço para fazer uma análise de anatomia do movimento e cinésio, de um movimento qualquer. Esse vai ser o método de vocês. Vai ser analisado através de um vídeo, o movimento e, sei lá. O método é como vocês analisaram o movimento. Como que vocês fizeram isso? Como que vocês... De onde vocês tiraram esses slides? Entendi. O movimento completo? Foi de imagens? Foi de... Como que método vocês usaram para chegar nisso? Para chegar nesses slides? Então, vocês vão falar, foi utilizados vídeos com fundamento e livro, sei lá. Método é como eu montei isso, é a receita do bolo. Tá? O método é a receita do bolo. Como que foi feito. E tudo isso que vocês apresentaram no trabalho, tudo que está no trabalho de vocês, é só transcrever nos resultados. Está pronto o trabalho de vocês. Legal. Faz uma discussão, ou faz conclusão, alguma coisa assim. É que daí vai ser com as nossas palavras, né? O final aí, tipo... Resultado, sim. Os resultados, né? Então, o resultado é a apresentação de vocês. Tá. O resultado é a apresentação de vocês, só que vocês vão escrever em formato de texto, né? O resultado é o que vocês apresentaram. E a conclusão ou considerações finais que eu prefiro, vocês colocam. No sentido do que isso foi importante para vocês na vida acadêmica. Ok? É uma coisa pessoal, porque isso não vai ter aplicabilidade nesse momento. Eles estão tendo aplicabilidade no sentido de conhecimento, não para trabalhar fora, entendeu? Então, na considerações finais, você coloca. Foi importante, porque eu vi a junção das disciplinas, enfim. Daí é pessoal de vocês, escreve com a palavra de vocês. Acho que até a gente aprender a escrever o artigo, né? Acho que até isso é importante. Né? Tudo vai ser, exatamente. Vocês vão escrever, artigo é uma formatação. É que todo mundo tem muito medo de artigo, mas é só uma formatação. Nada além disso. Tá? Não, professor, agora já clareou as ideias. Já tava... Nossa, hoje nós estávamos bem loucos hoje. Não, tá pronto o trabalho. É que quando pelo menos eu vou montando a disciplina, a hora que vocês ficam, agora tem que escrever. Eu falo assim, eu sento com os alunos e falo exatamente isso que vocês fizeram, que eu fiz agora. Vocês já têm tudo, só falta organizar as ideias. Então, o professor tem que ser o facilitador. Então, vem o professor, eu vi o trabalho, vou lá e facilita a vida de vocês. Vem aqui e fala assim, tudo isso que parece que está desconexo, você vai arrumar assim, 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 assado. Arrumou, já montou o artigo. Então, por isso que a gente chama o professor facilitador. Ele não tá ele é para juntar. Como ele tem mais experiência, ele pega tudo que é fragmentado e junta. Tá? Então, se junta tudo que parece que estava fragmentado na cabeça de vocês, agora junta tudo. Começa e vai ficar muito bom. Tá bem? Amém, professor. Amém. Não, vai que vai. Os outros demais serve para vocês a mesma coisa, só que vocês vão em cima do fundamento que a gente solicitou aí, né? Antes do pessoal começar, professora, deixa eu te perguntar. Vale. Em relação aqui no fórum, o envio da tarefa, daí no caso a gente envia os slides para você? Ou não precisa? Não, é o slide, né? Porque o AVA, se você não envia material, não envia mensagem no fórum e tudo mais, eu não consigo contabilizar a presença. Então, os alunos falam assim, me envia pelo WhatsApp, mas um da equipe envia lá no... Na verdade, cada um da equipe envia lá pela atividade. Beleza. Tá bom? Porque daí eu consigo lançar lá na atividade. Os três, Tá. Vale para todo mundo isso. Beleza? Então, beleza. Parabéns. O próximo grupo, por favor, meninos. Professora, tem a gente que não vai apresentar hoje. A gente coloca lá só como presença mesmo, bem, né? Não, claro. Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa. Não, tem presença sim. Já vou... Vocês têm que ir lá no fórum e já vou tirar print aqui. Tem 13 aqui comigo hoje. Tá tudo certinho. Tá? Okay. Aqui eu já tiro o print e já anexo. Gravaram essa aula aqui também, professora? Eu tô gravando todas as aulas. Só não gravei aquela... Foi a única aula que eu não gravei, foi aquela primeira. Porque eu usei o celular, daí eu Beleza, então eu vou editar aqui porque... Tá muito pesado, deu um mano pro professor. Tá. Eu acabei de tirar foto aqui da lista de presença, mas eu preciso que vocês deem um oi lá também. Tá bom. Tá bom? Compartilha a tela aí agora o grupo do Saque por Baixo. Espera aí, professora, deixa eu tentar.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Porra. Tinha deixado na tela ali, só que... Acontece. Hoje eu me bati também horrores. Não posso falar nada. Porra, professor, Por isso que eu agora agendei até 3 reuniões hoje. fiz meu prato para jantar aqui, agora, porra. Quem que entrou a mais aqui? Tinha 13, agora tem 14? Fui eu. Tá aparecendo aí? Peraí, deixa eu só... Tá aparecendo, Lucas? Agora apareceu. Tá aparecendo? Sim. Tá, é só fazer formato de... Isso. Deixa eu ver se meu grupo tá aí, Eric, Rodrigo e Diogo aí. Nós. Tá todo mundo presente aí? Beleza. Sim. Então, beleza. Só não saia quem entrou aqui por último. Não mudou o nome. Cadê o Diogo? Deixa eu fazer a chamada já agora, peraí, só um pouquinho. Porque tinha 13 e agora tá com 14, daí vai ficar com falta aqui. Quer dizer, na imagem, né? Beleza, pode começar. Beleza, a gente tá... Vamos começar aí. Então, é eu, o Eric, o Diogo e o Rodrigo. Vamos aí. Então, a gente vai falar um pouco de didática aí, né? Porque é uma disciplina que a gente está tendo. A didática, ela é companheira do professor, né? Sempre ajuda. Seja na forma que ele aplica o ensino, como ele se porta na frente de situações, respeitando sempre as diferenças. Voltando para o nosso trabalho, apresentação, eu coloquei sobre didática, facilitar o máximo entendimento do conteúdo, pois desejo do professor ter uma didática para com os alunos, ou seja, no planejamento, nas estratégias de ensino e práticas educativas, para que favoreçam a aprendizagem dos alunos e viabilize o trabalho do professor. Essa é a parte da didática no trabalho do professor. O nosso fundamento é o saque por baixo, né, no caso. O saque por baixo ele é um fundamento mais inicial, tipo, mais para iniciação, usado mais por crianças. Dificilmente você vai ver uma partida oficial jogada por profissionais realizando o saque por baixo. O saque por baixo é o fundamento do vôlei utilizado no país iniciante, ou seja, para ensino de crianças em idade de aprendizagem, pessoas sem muita habilidade, ou que jogam voleibol por lazer não tem condições de força ou suporte articular para realizar os saques mais contentes. Para realizar o saque é o que vai dar início à partida, no caso, né? Ele vai se posicionar na linha dos 9 metros, que é essa posição aqui. Então, você vai segurar a bola com a mão oposta à mão boa, ou seja, se você for destro, vai segurar a mão esquerda entre a sua cabeça e a linha do quadril. Vai orientar seus ombros na direção da rede, vai flexionar um pouco o tronco para frente para ganhar mais estabilidade, flexionar os joelhos também, e segurar e vai ficar nessa posição, no caso. Daí, para fazer o movimento, você vai simular ele, né? E vai bater na bola. Se você quiser ter mais precisão, você bate com a mão aberta. Se você não estiver muito confiante que a bola vai chegar do outro lado, vai iniciando, né? Você pode bater com a mão fechada para ganhar mais força. Ao bater na bola, você pode, se você deve, na verdade, já orientar seu corpo para frente, dar um passo e se colocar na posição que é a posição de jogo de quem faz o saque. Deu o Rodrigo da continuidade. Dá para ouvir aí, né? Dá. Beleza. O saque por baixo, na verdade, ele é mais utilizado quando a pessoa está aprendendo, né? O saque por baixo facilita muito a defesa adversária em defender ou fazer a recepção e iniciar o ataque. Por isso, o fundamento é muito usado apenas nas fases de iniciação. A parte da cinesiologia, vamos falar das 3 etapas, né? Que é o posicionamento, a execução e o final. Vamos fazer análise das articulações, planos e eixos, né? E quais músculos são utilizados. As articulações ali, né? Vai estar
selecionado ali na imagem, ombros, cotovelos, quadril, joelhos e tornozelos. No posicionamento, né, a articulação dos ombros com uma leve extensão do esquerdo que se encontra no plano sagital e o eixo lateral. Em ação de isometria, com a participação dos músculos redondo menor e infraespinhal e deltoide. Dá para ouvir? Tá. Alô? Pode continuar, Rodrigo. Tá parecendo que tá mudo para mim. Tá bom. Não, mas dá para ouvir de boa. Tá normal. Pode ir. A articulação do cotovelo esquerdo flexionado, que se encontra no plano sagital e o eixo do lateral. Tendo ação de isometria com participação dos músculos bíceps braquial e o coracobraquial. Na articulação dos joelhos, fletidos, que seguem com o mesmo plano, e eixos, músculos que realizam a isometria são o quadríceps e os isquiotibiais. No posicionamento. Na articulação do quadril, acontece o movimento de extensão, que entra no plano sagital, e o eixo lateral. Diretamente o músculo glúteo máximo. No tronco, ocorre uma levo-rotação, que entra no plano transversal, no eixo longitudinal, com a ação dos músculos reto, abdominal e oblíquos. Na articulação radioulnar, acontece o movimento de flexão, que estão no plano sagital, com o eixo lateral, com a ação dos músculos flexor, rádio do corpo e o flexor ulnar no corpo. Agora é o Eric. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu vou falar um pouco, então... O quê? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Melhorou? Tá melhor. Então, eu vou falar um pouco sobre a execução do movimento. Então, a execução do movimento, né, do saque por baixo, ela ocorre nos 3 planos. Passa só o slide aí, só para marcar o... Aí. Então, ela ocorre nos 3 planos, que é o sagital, transversal e o frontal. Bom, vou começar falando então das articulações das duas que vão ser trabalhadas nesse slide. Então, temos a do joelho e a do cotovelo. Em relação daí na articulação do joelho, então a gente tem 2 movimentos, que então ocorrem no plano sagital, do eixo lateral. Então, temos o movimento de flexão dos joelhos e extensão dos joelhos. No movimento de flexão dos joelhos, os músculos que atuam são o bíceps femoral, gastrocnêmio, semitendinoso, semimembranoso e o sartório. Já no movimento de extensão dos joelhos, os músculos que atuam é o reto femoral e os vastos, lateral, medial e intermédio, que é o conjunto do quadríceps, no caso. Bom, na articulação do cotovelo, então temos o movimento de semiflexão do cotovelo esquerdo e flexão do cotovelo direito. Os músculos que atuam, bíceps braquial, né, o principal, o bráquio radial e o braquial. E também temos o movimento de extensão do cotovelo direito no movimento. Quem atua principalmente tríceps braquial com auxílio do ancônio, que é uma musculatura que auxilia na extensão, no caso do cotovelo. E o cotovelo também atua no eixo, no plano sagital do eixo lateral. Bom, as próximas articulações. Então, agora temos a do quadril. A do quadril, ela tem 2 movimentos diferentes na execução do saque por baixo, em 2 planos diferentes também. No primeiro, então, temos o plano transversal do eixo longitudinal e o movimento é semi-rotação do quadril. Os músculos que atuam, temos o tensor da face lata, o glúteo médio e mínimo e o adutor magno. Já no outro movimento do quadril, que ocorre no plano frontal do eixo anteroposterior, temos então a semi-abdução do quadril, que os músculos que atuam, então temos o sartório, reto femoral, tensor da face lata e o glúteo máximo, médio e mínimo que atuam. Bom, falar agora então sobre também um pouco da articulação do ombro. Então, no caso do ombro, ocorre também ocorre no plano sagital do eixo lateral. Então, temos um movimento de flexão de ombro. Músculo que atua nesse movimento. Então, o principal é o deltoide. Aí também temos o coráquio braquial
o bíceps braquial, que também auxilia, no caso, a parte longa do bíceps braquial, e o peitoral maior, que seria a parte clavicular dele, que também auxilia, mas de principal é o deltoide que realiza o movimento. E também temos o movimento da escápula, que ocorre no plano frontal do eixo anteroposterior. Então, no movimento da escápula, nós temos então a abdução das escápulas. O músculo que atua são dois, que é o peitoral maior e o serrátil anterior. Bom, continuando na execução, temos agora a articulação do punho e a do tornozelo também. Na articulação do punho, então, ocorre no plano sagital do eixo lateral. O movimento é a flexão dos dedos da mão direita e a semiflexão dos dedos da mão esquerda. Os músculos que atuam nesse movimento. Então, temos o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. Já na articulação do tornozelo, que é a flexão plantar, como está na imagem. Nós temos, então, os dois músculos, que é o gastrocnêmio e o sóleo. Bom, também tem outros movimentos que ocorrem também, só que são menos destacados. Então, citar aqui temos o movimento então, de semiflexão do pescoço, que ocorre no plano sagital, do eixo lateral, e o músculo que atua é o reto anterior da cabeça. E também temos outros dois movimentos, que ocorrem os dois no plano transversal, do eixo longitudinal, que é o movimento de supinação de antebraço e a pronação do antebraço direito. No caso do movimento de supinação de antebraço, o músculo é o supinador, e no caso do movimento de pronação do antebraço direito, o músculo que atua é o pronador redondo. Agora é o Diogo. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo sim. Tem 2 minutos, senão a gente tem que ir pro próximo link, tá? Tá bom, professor. Nessa parte do saque que eu vou mencionar agora é a parte final do saque, né? Nessa parte do saque ocorre o plano frontal do eixo anteposterior, que é o movimento de adução da parte da escápula, tendo como principal músculo o supraespinhal. Já no plano eixo lateral ocorre a ação nas articulações do joelho, cotovelo e quadril. Após o término do saque, o joelho acontece uma extensão do músculo do quadríceps. O cotovelo, a extensão é do tríceps braquial. E o quadril, o movimento é da extensão feita pelos glúteos máximo, médio e mínimo, juntamente com o bíceps femoral. Já no plano transversal eixo longitudinal, que acontece nas articulações do quadril, ocorre movimento de rotação pelos músculos do glúteo médio e mínimo e o tensor da fascia lata. Esses movimentos ocorrem de forma rápida, de acordo com suas etapas durante uma partida de vôlei. Bom, agora a gente vai falar da anatomia do movimento, que são o movimento voluntário consciente, movimento voluntário automático e o movimento involuntário reflexo. No movimento voluntário consciente, seria o início de um aluno na prática do fundamento, ou seja, ele precisa conhecer o movimento, tomar decisões para fazer o movimento e se posicionar da maneira certa, estando focado só na execução do saque, por baixo. Resumindo, ele está aprendendo na prática nessa hora. O movimento automático, ao passar do tempo, o aluno já praticou tanto a posição de saque que ele já faz automaticamente sem pensar. Agora ele se preocupa em pontuar e não com o saque em si,